Bem, vamos lá, galera. Vamos começar a ver aqui. Já um pouco na prática, já utilizando o Packet Tracer, beleza? Vamos fazer alguns exercícios baseados em redes, tá? Então, para quem não conhece, acredito que todo mundo aqui já conheça, mas de qualquer forma, Packet Tracer, simulador de redes, ele é da Cisco, mas nós podemos utilizar como base para poder estar aprendendo a parte aí de redes, beleza? Aqui tem todos os equipamentos, alguns equipamentos que nós vimos com relação à rede, que é roteador, que é o switch, que são os computadores e tudo mais. Como também nós podemos montar, simular mesmo uma rede para a gente tenha uma ideia como é que funciona no modo real, beleza? Só para a gente poder ter uma ideia, não chegamos a comentar muito bem, mas vamos falar um pouco. Ah, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso aqui, camada OSI, para a gente poder ter uma ideia. O que é camada OSI, na verdade? Camada OSI é um modelo de referência que a gente utiliza para a gente poder entender como é que funciona essa parte de comunicação de pacote de dados, ou seja, todo tipo de comunicação que rola entre redes de computadores é a partir que a gente chama de pacote, ou seja, são os sinais que são transmitidos, trinais de dados, da sua máquina, que seria, vamos supor, a origem, até o destino que você informou. Vamos supor, eu aqui quero enviar uma informação, tento acessar um site. A partir desse site que eu estou acessando, eu vou utilizar um tipo de camada e daí ela vai passar por um processo que a gente chama de encapsulamento. Então esse pacote, vamos supor que é como se a gente estivesse recebendo, vamos supor, fazendo um pedido, vamos supor no Mercado Livre. A gente pegou, fez esse pedido no Mercado Livre, a gente comprou, vai pelo o trajeto de entrega pelos correios. Então a partir daí vai vir, você vai embrulhar o pacote, vai selar o pacote, vai o, o local onde você comprou, ele vai registrar no correio, daí então vai vir, vai transportar até a sua casa, chegou na sua casa, você recebeu, você abriu o pacote e aí você tem a sua mercadoria que você comprou. Então vamos se dizer que o pacote de encapsulamento e desencapsulamento é praticamente a mesma coisa. Então, cada camada dessa do modelo OSI, que hoje é um modelo que a gente trabalha como referência, tá? Referência, quando eu digo, é que não utilizamos diretamente ele. Nós utilizamos ele para ter uma base de como funciona e como funcionou tudo. Por que eu estou dizendo isso? Por que existe esse modelo de referência? Quando bem antes, né, de ter vamos dizer, esse boom de crescimento de redes, né, de equipamentos e tudo mais, existia tecnologias das empresas que criavam esses equipamentos de tecnologias de rede. Eles possuíam sua comunicação, ou seja, toda a sua base proprietária. Como assim proprietária? Quando eu digo proprietária, eu estou dizendo que eles criavam e isso daqui, esse modelo desse roteador ou desse switch, por exemplo, só vai se comunicar com o mesmo modelo ou com o mesmo fabricante, ou seja, Cisco só funcionava com equipamentos da Cisco. Tricom só funcionava com equipamentos da Tricom.
e por aí vai, tá? Então, existiam alguns tipos de problemas que vamos supor, você comprava uma empresa grande, você é uma empresa grande, acabou comprando uma empresa menor. A sua empresa grande, ela tem todo o parque ali da parte ali tecnológica ali de redes, tem tudo como Tricom. Essa outra pequena, que vamos dizer que não é tão pequena, acaba tendo todo o seu parque em Cisco. Um é Tricom, o outro é Cisco. O que você vai fazer? Você precisa fazer a comunicação entre os dois. Entre tudo ter o mesmo tipo de tecnologia para poder se comunicar. E aí o que acontecia nesses casos? Você tinha que simplesmente pegar todos esses equipamentos e jogar fora. Ou seja, deixar de escanteio, deixar guardado, ou o que for. E comprar tudo de novo. Por quê? Porque cada um tinha o seu modelo ali proprietário. Então, sua parte de comunicação entre os equipamentos era proprietário. Até que esse modelo OSI foi um projeto feito pelo governo dos Estados Unidos, onde eles utilizaram, e passou a ser um modelo de referência. Desculpa, galera, acabei falando errado, tá? Esse daqui, esse modelo OSI, ele foi criado pela ISO. Eu confundi com o modelo TCP/IP, tá? Volta a fita, volta a fita. O modelo OSI foi criado pela ISO. Quem sabe me dizer o que é ISO? Quem sabe me dizer? Galera, estão me ouvindo? Pessoal, tá me Não. ouvindo? Agora você me pegou, hein? Então, ISO é a Organização Internacional de Normalização. Claro que ela está escrito em inglês, né? Que é International Organization for. Agora não vou me arriscar a falar o inglês, né? Se eu não me engano, em tradução é isso. É uma organização internacional de normalização, ou seja, ela cria normas que você deve seguir. Então, a ISO acabou criando o modelo OSI, tá? Então, as empresas acabaram, acabaram sempre por querer adquirir equipamentos que tivesse o modelo OSI, beleza? Então, por exemplo, beleza, eu vou comprar tudo Cisco, mas a empresa já sabia que se fosse comprar tudo Cisco, teria que ser sempre Cisco. Querer comprar Tricom, teria que ser tudo Tricom. Bom, mas aí chegaria no caso, o que aconteceria? É, Ela sabia que se ela fosse adquirir alguma outra empresa, ela teria que mudar todo o seu parque tinha esse risco. Então, para não ter esse tipo de problema, então eles de cara eles trocavam todo o parque que já tinham por um modelo mais, vamos se dizer que compatível. Então, todos os equipamentos que estivesse com modelo OSI como referência ali de comunicação, ou seja, era compatível, poderia se comunicar com outros, beleza, era aceitável. Então o pessoal acabou adquirindo todo o modelo OSI. Ah, Pedro, mas existe o modelo proprietário? Existe um modelo proprietário, sim. Por exemplo, a Cisco. A Cisco ela tem uma função que essa função específica ela acaba fazendo com que a rede seja mais rápida. E aí, por ser mais rápida, essa função, por ser mais rápida, ela precisa ser um outro equipamento da Cisco. Mas isso não significa que eu não vá conseguir me comunicar com o equipamento da Tricom. Eu só não vou conseguir fazer com que essa função específica funcione. Por exemplo, aqui a gente teve um problema de gente que estava querendo utilizar o Skype for Business e o Skype for Business 2015 não funciona em máquinas Windows.
Ou seja, para você fazer rodar o Skype for Business 2015, você precisa do quê? Ter o Windows 10. Vamos supor, né? Ou Windows 7 ou Windows 8.1. Em Linux não vai funcionar. Então era mais ou menos assim. No Linux você pode ter diversas funções, você pode até se comunicar com uma máquina Windows em diversas situações, mas nesse caso específico não é compatível. Beleza? Galera, tranquilo Tá aí? me ouvindo? Oi, eu tô ouvindo. O pessoal tá me ouvindo? Ó, tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, tranquilo então. Então, beleza. Então, como é que funciona o modelo de referência? Eu venho aqui, vejo a aplicação, da aplicação vou para a apresentação, vou para a sessão, e cada um desses aqui, ele tem ele é o que a gente chama de uma camada. Camada física, enlace, de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, dependendo, você pode estar encapsulando ou desencapsulando, tá? Vou dar uma referência, por exemplo. Camada física, quem é que trabalha em cima da camada física do modelo OSI? Um exemplo. Quem trabalha em cima da camada física do modelo OSI é a placa de rede. A placa de rede, ela trabalha em cima do modelo OSI com a camada física. Enlace de dados. Enlace de dados, a gente já tem, por exemplo, o switch. O switch, ele já tem uma função onde necessita da camada de dados, que é a parte de endereçamento que a gente viu, que ele consegue fazer gravações e tudo mais. Vamos se dizer que a camada física recebe o sinal e o enlace ele acaba corrigindo falhas que pode haver nesse sinal. Beleza? Agora, um outro exemplo entre essas duas camadas, camada física. A camada física, nós temos, por exemplo, o hub. Ué, Pedro, mas hub não é como switch e tal? Então, foi que a gente já tinha chegado a ver. O hub, ele não é igual ao switch. Em que questão? O hub, como nós vamos ver ali na demonstração, ele trabalha em cima de transmissão de sinal apenas. O switch, ele já pega esse sinal, tenta corrigir esse sinal, ou então ele se comunica especificamente com quem ele gostaria, ou seja, com quem ele foi solicitado. Então ele já tem ali na sua tabela, o switch consegue fazer gravar o endereço físico dali e já saber para onde exatamente tem que enviar a informação. Beleza? Gente, alguma Beleza. dúvida? Beleza, beleza. Beleza. Tá. Beleza. Então por isso que existem muitas pegadinhas, tá? Inclusive, quem for fazer prova de concurso, alguma coisa assim, eu já vi pegadinhas, por exemplo, qual em que camada, em que camada 1 do modelo OSI está o switch? Entenderam? Em que camada 1 do modelo OSI está o switch? Aí você pensa, pô, tá na camada 1. Mas não, a resposta é, o switch não está na camada 1, está na camada 2. Eu já vi esse tipo de pegadinha e vou te falar, pegadinha de entrevista de emprego, isso daí, e o pessoal chegar na hora e não saber. Eu tô dizendo assim, vocês, muitos aí estão começando agora, mas eu tô falando gente veterana errar esse tipo de é, esse tipo de questão, entendeu? Então
tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas, tá? Algumas pegadinhas também com o Windows Server também acontece, dependendo do sistema. Então, vamos estar sempre ligado. Agora vamos lá. Agora a camada de rede. A camada de rede ali ele já faz e ele já tem uma função maior que é a função de roteamento, ou seja, ele faz a tradução entre duas redes. Então a partir daqui a gente já está trabalhando literalmente já com a parte lógica, tá? Então um exemplo de quem trabalha na camada de rede é o roteador, tá? Aí pode vir alguém me perguntar, mas Pedro, eu já ouvi falar que existe switch na camada 3. Sim, é switch que tem umas funções mais avançadas. Então sim, eles trabalham na camada de rede. Beleza? Então tranquilo. Camada de transporte. Essa camada de transporte, ela é muito específica, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós trabalhamos com duas camadas de transporte que são bem importantes, que nós chamamos de TCP e UDP. Vocês já devem ter ouvido, até mesmo por causa do TCP, né? TCP, IP, né? E nós temos também a camada de UDP. Como é que eu posso dar um exemplo de camada TCP e camada UDP? Vamos dizer que a camada TCP é uma camada mais organizada, é uma camada onde ela é mais segura. Galera, desliga o som aí, senão sai meu eco aí. É uma camada onde ela trabalha, já eu estou falando o transporte, o protocolo que é o TCP, ele já é multitarefa e já funciona já de uma forma mais segura. Então, como ele trabalha de uma forma mais segura, vamos se dizer que ele é a forma mais lenta. Vamos colocar um exemplo. É quando você tem uma carta, você quer enviar uma carta e você quer enviar uma carta registrada. E essa carta registrada é um telegrama, por exemplo. Quando você vai nos correios e solicita algo assim, um telegrama, você pode marcar ali que tem questão de resposta, se o telegrama realmente chegou até o destinatário, então é mais seguro, é mais confiável receber do que você simplesmente pegar e mandar uma carta, entendeu? Então assim, já o DP, vamos dizer que o DP ele já ele é uma camada, ele por não ter todas essas questões de proteção, vamos se dizer, né? Ele é uma camada que acaba tendo uma comunicação mais rápida. Então, por ele acabar tendo uma comunicação mais rápida, ele não tem essa questão de segurança, né? De proteção de dados e tudo mais com a comunicação. Então ele é utilizado, por exemplo, em funções de streaming de áudio, streaming de vídeo. Por exemplo, dá um exemplo. Galera? Oi, estão me ouvindo? Sim, sim, tô te ouvindo. Ah, tá. Não, porque eu mexi aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, um exemplo de streaming de vídeo. Prestem atenção. Estão conseguindo me ver aí? O pessoal tá me vendo aí na câmera? Pra mim, agora sim, tá carregando aqui. Então, Tô vendo. Então, isso daqui é um exemplo de streaming de vídeo. Esse streaming de vídeo, ele está trabalhando em cima da camada
Ele está trabalhando em cima da camada de transporte utilizando o protocolo UDP. E por que ele está utilizando isso? Porque ele não precisa de uma garantia de segurança nessa transmissão de dados, como por exemplo um dado mais específico, né? Não precisa de uma criptografia no caso. Então, por isso que nós conseguimos trabalhar dessa forma assim. Vocês conseguem me ver. Se eu estivesse trabalhando com TCP, com o protocolo TCP, essa comunicação ela deveria ser mais lenta, ainda mais com a nossa conexão, né? Então, não teríamos a garantia, vamos supor, né? Teríamos a proteção, mas não teríamos a velocidade. Beleza? Tá? Vocês estão conseguindo entender? Beleza, beleza. Então, streaming de vídeo e streaming de áudio também é a mesma coisa. Você tem ali o Spotify, o Deezer, ali que trabalha como um streaming de áudio ali que você vai baixando. Então, também trabalha dessa mesma forma. Agora, vou dar um exemplo de onde também trabalha exatamente dessa forma. Um streaming de vídeo que trabalha em cima da camada TCP, por exemplo, né? É o Netflix. Vou dar um exemplo, tá? Quem aí já conseguiu pegar um vídeo no YouTube? Já conseguiu pegar com um software, pegou esse software e copiou lá e conseguiu transformar em vídeo ou em áudio, o que for, esses vídeos no YouTube? Quem já conseguiu? Eu já fiz isso. Então, justamente Também. por quê? Por questões de proteção e tudo mais. Agora, vocês conseguem fazer isso com um vídeo do Netflix? Não. Então, Possível. Só gravando, só gravando. vocês conseguem capturando a tela. E vocês têm que utilizar um programa para poder capturar a tela, o que está passando na tela, mas ele vai capturar a sua tela toda. Ó, eu vou até colocar aqui no Google. Downloads, ó, Netflix Download, como baixar vídeos de Netflix. Aí aqui ele coloca aqui um vídeo aqui, ó. Aí aquela famosa pegadinha do malandro dizendo que é um programa que só ele tem, tá? E aí te direciona para um link muito maneiro, tá? Ó, direciona você para um link muito maneiro. Aí provavelmente, realmente, ó, 10 aí você vai conseguir baixar vídeo do Netflix. É zoação, você não vai conseguir baixar, entendeu? Então, não estou dizendo que vai ser impossível baixar, não é isso. Mas vai ser muito mais complicado do que um vídeo onde trabalhe com o protocolo TCP. Beleza? Então, a camada de sessão. Tá. Antes, alguém ficou com alguma dúvida com relação a essa camada? Beleza? Tá. Então, camada de sessão. A camada de sessão, gente, ela trabalha pegando já todas as informações que estão sendo e vamos se dizer que ela começa a tentar corrigir qualquer tipo de erro com relação a essa transmissão que vai começar a ocorrer entre uma camada e outra. Exemplo, quando eu estou copiando um arquivo, eu vou copiar esse arquivo e esse arquivo que eu vou copiar, vamos supor para o pendrive ou pela rede, o que for,
Vocês já perceberam que ele começa a dar um tempo estimado, e aí esse tempo estimado ele vai ali rodando, dizendo que está copiando e tudo mais? Então, a camada de seção, ela trabalha em conjunto ali para que a camada de transporte ela tenha a garantia de conexão e o cuidado e reparação de erros do que a camada de transporte pode haver. Beleza? Beleza. Galera, tranquilo até aí? Beleza, beleza. Beleza? Show. Tá. Então vamos lá. Então agora vamos para o que a gente chama de camada de apresentação, que é a camada mais tranquila, é uma das camadas mais tranquilas, que é a camada que ele é chamado como se fosse um tradutor de dados para a rede, tá? Então ele faz, vamos se dizer que ele pega os arquivos e ele faz a leitura dos arquivos que você vai trabalhar. Ou seja, você tem um arquivo comprimido. Esse arquivo comprimido ele vai saber qual é a extensão a partir daí que você vai trabalhar conforme esse arquivo, tá? Isso daí ele é um auxiliar, é um auxiliar da camada de aplicação, tá? Que aí partimos para a camada de aplicação, que é a camada principal que a gente está utilizando nesse momento. A camada de aplicação é o que vem todo tipo de software que trabalha em rede. Então, eu estou falando com vocês, eu estou utilizando um software que está trabalhando na camada de aplicação. Ele está utilizando rede. Então, eu tenho um jogo online. Esse jogo online, ele é, na verdade, um tipo de programa que está trabalhando em cima da camada de aplicação. Ou seja, eu estou acessando um navegador. Esse navegador, quando eu digito ali o site, lá o fulanodigital.com.br, eu estou utilizando também esse navegador, está também na camada de aplicação. Tá, eu comecei de baixo para cima, então a gente desencapsulou. A forma de encapsulamento também é a mesma forma. E daí a gente vai seguindo, vai passando pacotes, pacotes vão, pacotes vão, pacotes vai. E passamos para o modelo de internet, o modelo da internet, que é o TCP/IP. Que aí foi naquela hora que eu já acabei me confundindo todo aí com o que eu estava dizendo, né, de como que funciona o protocolo TCP/IP. Na verdade, tem muitos que chamam também de pilhas de protocolo de TCP/IP. Ele foi um protocolo que ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Foi um projeto, né, que ele quis, vamos se dizer, que simplificar o modelo OSI. Então eles analisaram e viram que algumas coisas poderiam ser mudadas. Então nós temos aqui o modelo OSI, a camada de aplicação acabou sendo uma única aqui, que é a camada de aplicação, sessão e apresentação. Então acabou todas sendo a camada de aplicação. Transporte, camada de rede. E na verdade, essa figura aqui, peraí, não é exatamente essa figura aqui. Ela está apontando aqui uma outra coisa. Vamos lá, deixa eu pegar uma figura aqui. Agora que eu reparei. Pronto. São 4 camadas: aplicação, transporte, rede ou internet e a interface de rede. Beleza?
Ou seja, a camada 1 e 2 acabou se tornando no modelo TCP/IP, acabou se tornando uma só. Rede continuou como rede, mudaram para internet. Camada de transporte continua a mesma e a camada de aplicação acabou sendo a camada de aplicação no TCP/IP seria a sessão, apresentação e aplicação. Ou seja, de 7 camadas passamos a ter 4 camadas. Então, por começarmos a trabalhar com a camada TCP/IP, aos poucos o pessoal foi começando a mudar e aí a trabalhar em cima dessa camada TCP/IP e aí acabaram adquirindo todos da mesma forma e por aí vai até o que a gente utiliza, o que nós utilizamos hoje, que serve como um modelo de referência. Tá? Hoje toda a internet, toda a nossa rede é baseada em TCP/IP. Aí você pode dizer, Pedro, mas eu já ouvi falar em uma tal de Novell. Alguém já ouviu falar? Bom, Não, esse não. velho novel. Oi? Eu já ouvi falar muito novel. Então, Novell, ela tinha um protocolo chamado IPX-SPX, que ela acreditou com todas as forças que continuaria, então ela não quis mudar. Daí o Windows, na época, acabou adotando o TCP/IP como seu protocolo de rede, e por aí vai, começou e chegou tarde demais. Aí quando a Novell resolveu trabalhar com o protocolo TCP/IP, já não adiantava mais, que já tinham já dominado já já não já estava já, vamos supor que obsoleto para a Novell, o IPX SPX já estava já obsoleto, já estava ficando obsoleto e eles não tiveram tempo de mudar. E aí porque quando mudaram eles já tinham praticamente já estavam saindo do mercado. Beleza? Então Beleza. Vamos lá, galera. Vamos começar então na prática. E vamos lá. Aqui nós temos um roteador, nós temos um switch, nós temos um computador, tá? Essa aba aqui a gente trabalha em cima das conexões, que são todas essas conexões aqui. São todos esses cabos e nós podemos utilizar o que eles chamam da conexão automática, que ele mesmo reconhece quais são os cabos que vamos utilizar. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o que a gente chama de cabo direto, que a gente falou na outra aula. Então nós vamos conectar o computador ao switch e o switch ao roteador. Beleza? A partir daqui, é claro que nós não temos comunicação. Entenderam? Só um momento. Aqui não tá. Aqui tem que parece que tem que Galera. fazer. Oi. Tá diferente aí. Pedro voltou. Gente, vamos lá. Então, aqui nós vamos precisar para poder nos comunicar. Vou colocar aqui mais uma máquina. Conectar. Agora já tenho duas máquinas aqui conectadas, onde elas não possuem nenhum tipo de configuração lógica ainda. Ou seja, eu tenho que agora configurar a comunicação de IP para que as máquinas possam se comunicar. Tá? Eu sei que vai gerar algumas dúvidas, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar.
Eu, para poder configurar o IP nela, eu tenho a opção de configurar o que a gente chama de IP fixo, que é o que? É eu mesmo especificar qual IP que cada máquina vai ter. Ou então eu posso utilizar o protocolo que nós chamamos de DHCP. Como é que funciona o protocolo DHCP? O protocolo DHCP será um serviço que haverá ou no servidor ou, no caso, no roteador, que irá distribuir IPs para as máquinas. Então, a máquina ela vai ser ligada, ou seja, o host, né? Não só máquina, pode ser um celular, pode ser uma televisão, qualquer host, ou seja, qualquer equipamento ligado à rede. Então, no momento que ela for ligada, ela vai solicitar uma hora essa conexão com a rede. Então, é como se a máquina estivesse gritando: existe algum DHCP na rede? Isso por quê? Porque não está configurado como IP fixo. Então, ele vai solicitar um IP na rede. Então, ele vai tentar procurar um servidor DHCP. Até que algum servidor DHCP ele responda. Beleza? Ele respondeu? Beleza, ele pega um IP, o DHCP deixa esse IP com ele durante um período. E daí ele começa a comunicação entre as máquinas, entre todos os hosts que estão na rede. Mas caso não haja um DHCP, eu posso, eu mesmo, configurar manualmente. Sendo que, vamos supor, eu tenho um servidor DHCP na rede, e o servidor DHCP na rede não está funcionando, e eu não configurei um IP fixo, olhem, ele vai começar a procurar um IP. Não achou um IP? O que ele vai fazer? Vai ser atribuído um IP que se chama APIPA. Esse IP APIPA ele começa com 169 e 154, ou seja, esse IP ele é gerado pelo próprio sistema. Então, se eu tiver duas máquinas com IP APIPA, por exemplo, elas vão chegar até se comunicar, tá? Mas eles vão perder outras funções que uma rede possa ter. Então, pegou IP APIPA, ou porque o servidor DHCP não está funcionando, ou está fora da rede, aí vocês têm que identificar qual é o problema. Ou então configurar IP fixo, como a gente vai fazer aqui. Vou dar um exemplo do IP classe. Que classe é essa? Certo. Isso. Daí ele já completa para mim a máscara de subrede. Não vamos configurar gateway pelo momento. Daí eu chego aqui, faço o mesmo, 192.168.0.21. Beleza. Agora as máquinas já estão se comunicando. Mas como é que eu sei que as máquinas estão se comunicando, gente? Eu posso fazer um teste utilizando essa função aqui de ping. Mas esse ping, ele seria um ping visual. O que é o ping? Um ping ele é um comando de teste de conectividade, tá? Por exemplo, no Windows ele funciona dessa forma. No Windows e outros sistemas também, né? Eu vou testar a conectividade com o Google. Pacote vai, pacote volta, pacote vai, pacote volta. Ou seja, ok. 4 enviados, 4 recebidos, sem perda. Então, foi tranquilo. Mínimo 6, máximo 9, média 7. Tempo de resposta, isso é milissegundos. Beleza? Então, eu quero saber se as duas máquinas estão se comunicando mesmo. Então, eu vou clicar no cartinho aqui, ida, volta. E aqui ele dá
successful, ou seja, sucesso, conseguiu. Daí, esse daqui é o modo que a gente chama de real time. Mas eu posso ver como é que funciona essa distribuição. Então eu venho aqui, ó, em modo simulation e eu posso clicar aqui, capture. E aí, ó, eu vejo a carta indo até o destino e voltando para dizer que houve comunicação. Beleza, a comunicação foi concluída com sucesso. Ó, Luizinho aqui se comunicou. Tranquilo, gente? Tem como só repetir essa parte aí agora que você fez, da simulação, que eu não entendi no vídeo. Claro. Vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui para saber se as duas máquinas estão se comunicando. Então eu vou fazer um ping aqui, ó. Eu vou ativar o ping. Uma carta vai ficar aqui e outra carta vai ficar aqui. Ou seja, tem gente que não gosta que chamem de cartinha, né? Que é o teste. Então você especificou onde é a origem e o destino. Daí ele deu sucesso, ou seja, o pacote se comunicou, passou aqui pelo switch e foi. Tá. Aí eu vou ativar o modo simulation para poder saber aqui, né, como que ele funciona. Isso daqui também ele acaba sendo legal que ele ajuda, né, com relação até para onde está indo o pacote. Quando a gente está trabalhando no modo simulador, por que não está indo? O modo simulation acaba dizendo para onde que o pacote está indo, se o pacote não está indo, tudo mais. Bom, aí eu venho aqui em Capture e ó, ele foi e voltou. Beleza, agora eu entendi. Tá? Tranquilo então. Eu não entendi. Colocou o e-mail, seu e-mail, eu coloquei, o e-mail funcionou. Ah, não. Três, ó. Ele conseguindo acessar. Ah, sim, olha só, a nova versão do Pax Tracer, ela tem a versão que você pode sincronizar com o seu e-mail, ou então você tem a versão visitante. A versão visitante acaba demorando um pouco, ali tem alguns segundos ali que você tem que esperar. Na verdade, você está utilizando a nova versão, a versão 7. Eu instalei essa mesma, a versão 7. Oi? Eles disponibilizam para Linux também, eu consegui achar no site lá e baixei. Sim. Bem, vamos lá. Eu vou colocar modo real novamente. E bem, eu vou tirar esse daqui que a gente não vai trabalhar exatamente com ele agora. Com o switch agora. Eu vou colocar agora um hub aqui. Vou colocar uma máquina, duas máquinas, três máquinas, quatro máquinas. Máquinas para se comunicar com o hub. Vou colocar mais uma máquina aqui no switch e outra máquina aqui também. Daí o que eu faço? Aqui. Beleza. Agora tem que configurar o IP, né, dessas máquinas aqui, porque duas máquinas eu não configurei. Vou colocar 23. Beleza. Aqui eu configurei.
Agora vamos ver como é que é uma comunicação em um switch. Agora aqui tem mais máquinas. Vamos ver como é que ele faz. Eu venho aqui, ó, indico essa máquina. Ele vai pegar o pacote, vai enviar para todas as máquinas, vai voltar o pacote e agora você viu que na volta ele não fez isso. Agora, por quê, Pedro? Porque ele enviou para poder saber quem era a máquina que ele tinha que entregar. Agora, quando você, ó, enviar novamente o pacote, ele já não vai mais perguntar para quem que ele tem que enviar. Beleza? Agora, já no caso aqui do hub, ah tá, desculpa, tem que configurar o IP. Já no caso do hub, ó, vou configurar aqui um IP 20. Estou configurando aqui na máquina qualquer IP só para que haja comunicação. Beleza. Então, ó, ele foi, mas vamos ver como é que ele fez aqui. Ó. Viu? Então, não importa quantas vezes eu faça isso, ele sempre vai mandar cartas para todo mundo. Ele não consegue gravar ali para quem que ele tem que enviar. Então, ele sempre vai enviar para todo mundo e vai descartar para quem não é e só para quem recebeu. Beleza? Show, beleza. Até aí ficou alguma dúvida, gente? Não, nenhuma. Não? Tranquilo. Não. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um servidor DHCP. Aqui, tá vendo? Aqui, End Device, servidor DHCP. E aí, como é que a gente configura o servidor DHCP aqui no caso? Eu vou colocar todas as máquinas para receber IP. Peraí. Vou colocar todas as máquinas para poderem receber o IP do DHCP, né? Ele vai ficar procurando. Claro que enquanto ele não achar, ele vai adquirir o APIPA. Ó, modo de static para DHCP. E aí, beleza. Vou vir aqui. Vou conectar o servidor. O servidor, no caso, né? Como ele não pode distribuir IP para ele mesmo, então nós temos que ter no servidor um IP fixo. Então vamos colocar aqui o IP do servidor é o 150. Beleza? E o roteador é o IP 254. A gente não vai configurar ele ainda, né? Mas agora aqui eu vou em serviços vou em DHCP para poder configurar o servidor DHCP para essa rede. Ele já vem de uma certa forma já pré-configurado. A gente tem que habilitar esse serviço e aí configurar a partir de que IP ele vai distribuir. Ou seja, eu posso fazer com que ele distribua a partir do 1, mas como eu posso fazer que ele distribua a partir do 20. Daí eu coloco o DHCP, coloco o gateway para ele distribuir também, no caso 254, e se tiver servidor DNS. Eu salvei, ó, máquina
pegou IP. Ó, máquina aqui já pegou IP e por aí vai. Ou seja, não sou mais eu que tenho que configurar de forma estática. O próprio servidor DHCP acaba distribuindo. Tranquilo, gente? Isso daqui também eu posso fazer da mesma forma. Aí você me pergunta, Pedro, apesar que aqui ela é uma outra rede, mas e se eu deixasse aqui, ó, tudo DHCP, e eu conectasse esse switch a esse hub? Haverá comunicação? O que vocês acham? Não. Por que não haveria comunicação? Porque eu acho que é porque a configuração de um hub é ultrapassada em vista do switch. Não. Porque a configuração do hub é ultrapassada quando falamos do switch. Beleza. Peraí. Para conectar de novo aqui. Ele tem que ficar aqui, ó. Se tiver em vermelho, é porque ainda não está conectado. Ele tem que mudar de cor para que haja conectividade. Geralmente a comunicação entre um switch e um hub teria que utilizar o cabo que a gente chama de cabo crossover, mas já não é mais necessário isso. Mas aqui no simulador acho que vamos ter que utilizar o cabo crossover para a gente identificar qual é o cabo direto crossover. É que o crossover, o cabo que a gente chama de invertido, ele tem esses traços aqui. Isso aqui no simulador, aqui ele ligou e aqui ele deve acender a qualquer momento. No switch tá laranjinha ainda, por causa de quê? Oi? No switch ainda tá laranja, por causa de quê? Não, Agora ficou verde. mudou. Agora ficou verde. Porque demora um pouco. Bem, vamos lá. Vamos ver se vai pegar IP. Ó, pegou IP. Ué? Sim. Mas olha só que legal que vai ficar a nossa rede. O switch, ele é um produto mais avançado. Daí eu quero distribuir um IP onde esse IP quero mandar, na verdade eu quero enviar um pacote onde esse pacote eu estou utilizando switch, mas é um switch ligado a um hub. Então, ó, ele vai passar por aqui, vai mandar para todo mundo, vai voltar, vai mandar para todo mundo, vai mandar por aqui até chegar ao destino. Isso vai ser toda vez que vier aqui. Por quê? É uma tecnologia, uma topologia que nós estamos utilizando mista. Então não é aconselhável que nós tenhamos um hub na rede. Mesmo que seja um switch bem baratinho, troquem e coloquem um switch ao invés de continuarem com o hub. Beleza, galera? Beleza, Pedro. Deixa eu aqui. Pedro, Oi. no Packet Trace também ele dá a opção de configurar serviço de diretório, Active Directory, alguma coisa assim também? Não. Ele é só um simulador de rede, equipamentos assim.
Não, isso daí só Tá, ele com... só, só isso simula só a com a parte versão. física, né? E só com não, a parte lógica também, como a gente está vendo, mas não sistemas assim específicos assim. Ele é um simulador mais de rede mesmo. Aí a gente já trabalharia com emuladores. E também existe um emulador que é o GMS3, só que ele não é simulador como aqui, já é emulador. Qual é a diferença? Ele é como se você estivesse utilizando mesmo um equipamento. É como se você estivesse, por exemplo, instalando o Windows numa máquina virtual, tá? Beleza. Galera, ficou alguma dúvida até aí? Tranquilo? Eu vou deixar isso daqui como exercício para vocês terem como referência, para vocês fazerem em casa. Esse arquivo eu joguei lá na pasta, ele vai estar sincronizando. Eu vou parar a gravação.